Rede Povo. Estivemos nesta quarta-feira, 22, na Prefeitura de Santana do Parnaíba, onde o prefeito Antônio Marmo César, PSDB, juntamente com o seu filho, presidente da Câmara, Elvis César, deram uma coletiva de imprensa para falar da decisão ocorrida no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que negou o registro de sua candidatura. Determina que César e seu vice, Borelli, terão que deixar o cargo. Santana do Parnaíba agora está nas mãos do TSE, que irá decidir nos próximos dias se haverá novas eleições ou até mesmo se o segundo candidato mais votado, Silvinho Peccioli, assume a prefeitura. Rede Povo. Caramba! A imprensa está um pouco Também, desanimada. vocês estão Era para nós tristes, estarmos tristes, vocês estão um pouquinho desanimados. Primeiro, eu fico feliz de vocês estarem aqui para reconhecer esse fato de mérito que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral. Então, fico feliz da imprensa da região, porque é muito importante a democracia nesse momento. Vocês estando aqui provam que a democracia existe. E alguns não querem fazer a democracia, mas que ela existe e que a imprensa não vai calar num fato que aconteceu comigo. Isso é muito importante, a presença de vocês no meu município. Muito obrigado para os vereadores da base do Montoya, os vereadores de renome, que têm me ajudado muito nos projetos da Câmara e que hoje vê na dupla César e Borelli, que em 4 meses fizeram muito para o Parnaíba, com a ajuda deles. Eles viram, em 4 meses nós modificamos muito a cidade. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez, eu, meu grupo político, meu vice-prefeito, os vereadores. E vamos às perguntas que nós estamos para responder. Se quiser, eu também conto como foi toda essa trajetória. O subsecretário de Comunicação disse que o critério seria esse. O senhor falaria, o presidente da Câmara falaria e depois nós faríamos perguntas. Gostaríamos que o presidente da Câmara complementasse e fizesse algumas colocações, por favor. Não, eu estou um pouco emocionado. Vocês não vão acreditar por quê, mas faz um ano que eu não vejo meu tio e ele está vivo. Então, para mim, foi um choque. Mas, passado aqui, eu vou falar uma coisa para os senhores e para as senhoras que estão aqui. A diversidade é o nosso modelo de conduta. Toda a dificuldade que passamos para chegar aqui, ela consiste nesse momento. Houve ontem, e nós precisamos respeitar as instituições e os poderes desse país, houve ontem um julgamento que simplesmente ceifou o direito do povo dessa cidade. Um julgamento que desconsiderou 52% dos votos válidos, quase 52% dos votos válidos da cidade. Um julgamento que desconsiderou 5 decisões sobre o mesmo tema favoráveis. Um julgamento de ontem que houve uma reconsideração de uma decisão monocrática que já acabaria com o caso. E só após a contratação de um irmão do ministro, o advogado Fernando Neves, que é irmão do ministro Henrique Neves, tivemos a alteração de uma das coisas que é mais difícil no Poder Judiciário. Vocês, bem ou mal, são um quarto poder. Quando eu falo bem ou mal, vocês não são reconhecidos ainda como quarto poder da nossa nação. E sabe quão é difícil o retorno, a reconsideração de uma decisão proferida.
nós tivemos a reconsideração de uma decisão proferida da excelentíssima ministra Laurita Vaz, que fala aqui, terminantemente nessa decisão, que é consagrado o manto da coisa julgada e que as irregularidades das contas eram sanáveis e que o exame probatório do caso ensejaria violação nítida à súmula 7 do STJ e 279 do STF. O que nós temos que fazer então? É a mesma coisa de políticos falarem uma coisa antes e depois. E o que nessa cidade não está acontecendo. Porque a maior violação aos direitos do cidadão paranaense, sem contar a decisão inútil que foi proferida. E sem nenhum temor eu falo isso para os senhores e para as senhoras. O prefeito César tem condições plenas e absolutas de disputar a eleição amanhã. Então, uma pena que foi imputada a um cidadão 13 anos depois, eu gostaria que vocês assinalassem bem isso, uma pena que foi imputada a um cidadão 13 anos depois, e quando lhe imputaram essa pena, ele já havia cumprido a mesma. Prestem bem atenção, imprensa. Prestem bem atenção. E não tem dúvida nisso, não. Deixa eu explicar para os senhores aqui, quem tem alguma dúvida no caso. Deixa eu explicar aqui. Olha, as contas eram do ano 2000 e, portanto, do século passado. As contas foram julgadas e transitadas em julgado e a lei fala que é da publicação das contas 28 de março de 2005. Portanto, em 28 de março de 2013, correria os 8 anos se ele ficasse enquadrado na lei da ficha limpa. Passou a pena já e o tribunal aplicou. Temos que respeitar o tribunal. O que também não pode ser esquecido, é que nós tivemos decisão favorável 2 vezes em 2008, coisa julgada. Nunca tivemos uma decisão desfavorável sobre o caso. Decisão favorável em primeira instância em 2012, segunda instância em 2012, e aliás, votos por unanimidade. Nunca tivemos um voto divergente. E na terceira instância, nós tivemos decisão monocrática da ministra Laurita Vaz, relatora do processo. E isso precisa ficar consignado. A decisão monocrática, ela é pautada em súmula. Só pode ser proferida com jurisprudência unânime e sumular. Essa é a decisão monocrática, foi proferida. E depois que houve a contratação, olha, vejam bem o que eu estou lhes dizendo aqui. Eu não estou falando em corrupção, porque eu não tenho provas. Pois se tivesse, não me calaria. Embora os nossos adversários falavam de peito aberto em toda a cidade, que até o voto da ministra conheciam, eu não acredito nisso. Mas o caso é de uma estranheza singular. Como podemos ter uma situação de uma decisão monocrática pautada em súmulas do STJ e do STF após a entrada de um irmão do ministro para advogar? Só isso que alterou o certame? Só isso? Tivemos Fernando Neves advogando, irmão do ministro Henrique Neves, que ficou impedido. Só isso foi determinante para a reconsideração de uma decisão monocrática e uma reconsideração do voto. Que tudo isso que ela escreveu aqui
no dia 31 de outubro de 2012, foi rasgada. Então o quadro é uma violação à democracia. Sem dúvida alguma. Mas o melhor, gente, o melhor de tudo isso, e para eu terminando por aqui, é que nós vamos ter outra eleição. E aí quem manda é o povo dessa cidade. Aí quem vai fazer, quem vai julgar é o povo dessa cidade. Então a gente tem a única satisfação. Nós passamos por todas as dificuldades para chegarmos aqui. Todas. E essa eleição é uma das menores dificuldades que enfrentaremos. Podem ter certeza disso. Essa eleição, nós teremos uma base convicta e um povo de início de mandato. E eu não sei se os senhores sabem que nós herdamos uma dívida de 65 milhões de reais aqui nessa cidade, dos quais 12 milhões foram apenas da saúde, da pasta da saúde, e os senhores precisam saber disso, porque ainda tem alguns meios falam que a saúde nossa está muito ruim por causa de um novo mandato. Gente, 12 milhões. O plantão médico não era reajustado há 8 anos nessa cidade. E nós ficamos nessa situação. A suposta, a hipotética maternidade tinha um contrato, salvo engano, de 4 milhões de reais, não é, senhor prefeito? 4 milhões de reais, foram gastos 3 milhões e 500 e não fizeram a metade dela. É isso que o povo parnaibano herdou. Dessa continuidade de gestões do passado. Sem contar que essa prefeitura só anda porque não tem mais fantasma. E eram centenas de fantasmas aqui. E quem mora aqui sabe. Sem contar que o ralo da corrupção, tem até o líder do governo que fala que eu aprendi com ele fala assim, foi fechado o hidrante da corrupção. Só em 4 meses já economizamos em contratos 12 milhões e meio de reais. Em 4 meses nós economizamos, com as mesmas atividades, 12 milhões e meio de reais. Então, gente, essas são algumas características, algumas informações. O salário, muito bem colocado pelo prefeito Gregório, nós lutávamos, gente, eu deixei minha voz naquela Câmara Municipal como voz única da oposição. Contra esse IPTU indecente que nós temos ainda instalado nessa cidade, pedindo congelamento. Foi congelado o IPTU para tentar sacrificar a nossa receita. A única vez nós agradecemos. E a receita cresceu, está crescendo de 7% a 9% ao mês. E nós instalamos aqui, salvo engano, e vocês podem me socorrer, a segunda cidade que tem um salário mínimo acima de R$1.000, em toda a região metropolitana. Então, essas considerações, eu acredito que os senhores e as senhoras não sabiam, e nós ficamos aqui à disposição para as perguntas em favor de vocês. Vereador, quando você tem a informação de quando o advogado, irmão do ministro, Fernando Neves da Silva, entrou para o grupo de advogados da 12 de do novembro. ex-prefeito? Dia 12/11. Agora, recente? 12/11 de 2013. Eu vou passar esse calendário para todos, olha. 12? 15? 2012. Favorável a nós. Decisão monocrática que negou o segmento ao recurso especial com base nas súmulas. Só terminar o roteiro aqui, senhora. Ó, a entrada do advogado se deu dia 12 de novembro de 2012. Até então não houve nenhum voto desfavorável. O recurso estava ceifado. Quando não, dia 26 de março deste ano, 2013, de repente há uma reconsideração de uma decisão proferida. Reconsideração.
tivemos no gabinete da excelentíssima ministra, ela falou, eu vou colocar no plenário para que todos tenham oportunidade. Então, o que ocorre? A única mudança que houve no cenário foi a contratação do advogado Fernando Neves, irmão do ministro Henrique Neves. É a única mudança do caso. E... pois não. Vereador, com todo respeito, eu acho que todas as partes têm o direito, é uma democracia, vocês começaram bem. É uma democracia. Vamos primeiro recortar algumas coisas no início dessa conversa. A imprensa não é desconsiderada como quarto poder. Ela é o quarto poder e ela já é considerada o maior poder acima dos três poderes. Isso mundialmente. Segundo lugar... Só um minutinho só. Como é o nome da senhora? Gláucia. Senhora Gláucia, deixa eu... Talvez... Desculpe, Elvis, você já conversou comigo me chamando por Gláucia. Eu sou Gláucia Pope. Não, então... 21 anos de Alphaville como editora. A senhora me perdoe, mas eu lhe vi uma ou duas vezes, então eu estou falando senhora só por educação, não é por... Não precisa. Tá bom, então, ô Gláucia, né? Talvez eu me exteriorei mal, porque eu falei que mesmo não sendo de direito, de fato a imprensa é o quarto poder. É isso que eu queria... Não, temos 4, eu estou falando que a imprensa é um deles. Então, o que eu queria só recolocar é isso. Ótimo, não então, tem tá problema, eu entendi exatamente assim. Eu só estou falando que nós estamos em público e o dever da imprensa é sempre deixar tudo esclarecido numa coletiva. Segundo ponto, que você me permita falar você, porque a imprensa ela encurta as coisas sem formalidade. Tá? E existe o respeito pelas partes. Eu acho que não existe quem que faça mal feitos e bem feitos. Acho que todo mundo entra para fazer o bem feito. Tá? Então, não é isso que está sendo questionado, prefeito. Tá? Então, o que eu acho importante é, não vamos direcionar, por favor, como um foco em cima... Só um minutinho, Gláucia. Deixa eu só um minutinho só. A senhora, você, por favor, faça a sua pergunta, a gente vamos respondê-la. Eu vou fazer a pergunta, mas é normal que a imprensa, antes de fazer uma pergunta, justifique a pergunta e faça considerações com relação ao que já ouviu. Afinal de contas, estamos numa democracia, isso tem que ser respeitado. Eu sendo respeitada, todos os meus colegas aqui estarão sendo respeitados também. Então, eu acho importante assim, não é o mais importante nesse momento a entrada do irmão do ministro, porque nesse momento a própria imprensa não tem condição de acusar de corrupção ou de irregularidade ou de conchavo. Então, o mais importante para nós é saber, feito a decisão, tá? O que vocês pretendem fazer, tá? Qual a condição do César voltar a ser candidato, tá? Eu acho que atribuir uma culpa a um fato de um ser irmão do outro, tá? Ninguém deve fazer, porque vocês são pai e filho, nós não vamos fazer essa correlação com nada. Tá, então nós não vamos tornar você suspeito por falar porque é filho do prefeito. Da mesma forma que o advogado não pode ser suspeito porque é irmão do ministro. Tá, então tem que se respeitar esse tipo de vínculo familiar e desvínculo profissional. Essa é a minha posição como imprensa. Tá? Em segundo lugar, é muito importante saber das dificuldades que o prefeito teve até o momento, tá? E do que ele pretende fazer agora como candidato que parece que será. Tá? Como que ele pretende resgatar esse sentimento que um Tribunal Superior Federal implantou em todo mundo de que não serve porque errou. Por quê? Para o cidadão comum, errou é punido e não é perdoado. Tá? Por que teria que errou é punido e tem que ser perdoado? O povo tem que perdoar por quê? Então, eu não estou fazendo uma afirmação, estou querendo justamente saber qual é o motivo que vocês darão para o povo perdoar o fato dessa punição ter procedência, mesmo que já tenha passado o prazo. Eu acho que o prefeito... Então, deixa eu só responder, Gláucia. Exatamente. Deixa eu explicar duas coisas para vocês aqui. Prefeito, só um segundo, só como complemento. Como vai ser a sua campanha?
Só vou falar em nome da TV Cidade, uma emissora regional que tem aqui. Eu não compartilho com o que ela está dizendo. Eu acho que eu quero saber, sim, quais as impressões de vocês quanto à entrada em tal advogado no caso. Eu, como imprensa, gostaria de saber, sim. Obrigado. Só um minuto, obrigado. Deixa o prefeito responder. Por que nós colocamos aqui que em outubro ela deu uma decisão favorável ao prefeito César? Em outubro, após a eleição, já tinha se concretizado o fato. Por que nós colocamos após a contratação de Fernando Neves? Porque antes não era o Fernando Neves. Por que nós ligamos um ministro com o irmão dele? Pelo simples fato de você ir lá, entrar lá no Tribunal Superior Eleitoral e ver casos idênticos ao meu, que foram julgados e que ganharam a ação. Porque no meu caso foi o inverso. Então é muito difícil explicar, é estranho demais. É muito estranho o que aconteceu. Olha, fui transitor e julgado, 52% votou em mim, só isso me dava a legitimidade do cargo. O meu vice era sanável, os meus vereadores na época foram numa convenção no Guarujá, não me trouxeram a nota, R$5 mil. Ele me deixou 65 milhões para me pagar. O senhor recolheu esse valor? Eu paguei o valor. Meu vice é sanável, eu paguei. O meu advogado da Câmara recorreu, isso levou um tempo. Quando ele perdeu a ação, eu fui lá e paguei. O vice era sanável. Por que o senhor recorreu, senhor César, por favor? Eu administrava 3 milhões. 5 mil reais me levou a isso. Por que o senhor recorreu? O meu advogado na Câmara resolveu recorrer. Mas por quê? Porque ele achou que o erro não foi meu, foi dos vereadores. Os vereadores não trouxeram como eu que assinava, o erro foi meu, então. Então o senhor considera que houve um erro, então? Houve um erro dos vereadores não pegar a nota da despesa. Mas do senhor assinar? E eu, chegando aqui, eu assinei. Houve um erro na presidência em 5 mil reais. Olha vocês, eu fui hoje, ontem, instituído do cargo por 5 mil reais. Sem mérito. Isso não existe no Brasil. Então, meu vice era sanável, paguei o que eu devia, fui transitar de julgado. Todas as vezes que buscaram o meu registro aqui, perderam. Foram para Brasília, perderam com a decisão monocrática da juíza Laurita Barros. Após contratar Fernando Neves, irmão do ministro, o caso virou. O caso virou estranhamente para nós. Porque você não dá uma decisão e depois foge dela. Você não cheirou cocaína, você não é doido, você não rasga a nota de 100. A decisão foi leviana, então, senhor prefeito? Não é que foi leviana. É estranho o meu caso em Brasília. Pode pôr aí o que vocês quiserem. É estranho o que aconteceu em Brasília com a Santana de Parnaíba. O prejuízo que o município tem é irreparável. Vai se parar tudo. Fornecedores, olha, tudo que está correndo, educação, saúde, vai se parar por conta de uma decisão que para em Santana de Parnaíba um governo eleito pelo povo democraticamente e que eu, após ser julgado, sou candidato a prefeito de novo. Então, aonde, que país nós estamos? Mas por conta disso não mereceria um recurso? É possível questionar esse vínculo? Os meus advogados estão estudando tudo que é viável. Na minha opinião, prefeito de Santana de Parnaíba, eu queria a eleição ontem. Hoje eu fiz um governo em 4 meses que ele não fez em 16. Eu tenho 3 freitos de asfalto, todos os bairros. Fiz o salário mínimo da minha prefeitura R$1.000, dei 46% de aumento. Abri a Via Parque, que no governo dele custava 5 milhões, no meu eu gastei 100 mil reais. Prefeito, vou fazer uma pergunta para o senhor. Na região, o ano passado, o PSDB em Osasco teve uma pendência jurídica lá, que foram a favor da anulação dele. Em Cajamar, também essa semana, afastaram o prefeito do PSDB. E aqui estão afastando o senhor. Essas posições, o senhor não coloca assim, que também é esquisito esse negócio do PSDB na região, está perdendo poder e as tendências jurídicas sempre contam?
Não, senhor Messias, obrigado. Os seus cabeceiros, cada cidade tem a sua história, tem o seu fator. Eu não sei o que aconteceu com Cajamar e nem na outra. Eu sei que na minha cidade, Santana de Parnaíba, eu, presidente da Câmara, ou não, eu devia ter pago R$5.000, deixei por conta de quem me orientou, que era o advogado da Câmara. Acabamos chegando em Brasília, e aonde se julga dos menores aos maiores casos. E foi insignificante a parcela de Santana de Parnaíba. Eu não perdi uma em São Paulo. Ele cassou o meu registro todas as vezes que eu saí prefeito. Todas as vezes ele perdeu. Transitou em julgado. Vai para Brasília, a juíza olha e dá esse parecer. Ela escreve aqui, ó. Não tem o que fazer. Ela fala claramente, não tem o que fazer. Após contratar Fernando Neves, irmão do ministro Henrique Neves, as coisas começaram a mudar. Como começou a mudar? Já se ventilava aqui, em Santana de Parnaíba, na cidade vizinha de Barueri, que a Laurinha Tavares ia votar a favor deles. Já se fazia festa em Santana de Parnaíba, antecipadamente ao voto dela, de que eu seria cassado. Ao ponto de eu receber o PPL aqui, o Miguel Mansur, e ele falar para mim, ó, tive com fulano, disse que você já era. Antes de correr o fato. Então, nós pegamos tudo isso e notamos estranheza em tudo que nós estamos relatando. Perfeito. Em termos práticos, quem poderia nos orientar no sentido de se saber que esse acórdão do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília diz o quê? Determina que haja eleições, determina que o presidente da Câmara assuma, determina que o senhor saia imediatamente. Quem poderia falar sobre Só como complemento, prefeito, já receberam alguma orientação, ou é muito cedo, porque o julgamento foi ontem à noite, já receberam alguma orientação nesse sentido, ou vão esperar receber antes de fazer qualquer modificação? Deixa eu deixar para o advogado aqui. O que ocorre? Está na lei, por exemplo, vamos fazer um paradigma com a cidade de Osasco. Osasco nós tivemos o primeiro lugar, com a maioria dos votos, mas que não ultrapassou a porcentagem de 50%. O que ocorre? Por isso, não houve nova eleição. O segundo colocado teve o cargo de prefeito. Aqui não. Aqui nós tivemos quase 52% dos votos. E a lei diz claramente que quando há a vontade da maioria da população, em caso de cassação de registro, deverá ocorrer uma nova eleição. A chapa é una. A chapa é una. Portanto, quando se cassa um registro, são cassados os registros do prefeito e do vice-prefeito. E, portanto, assim que for publicado o acórdão, eu terei que tomar posse da Prefeitura Municipal como presidente da Câmara. Vejam bem. Então, como o senhor bem salientou, nós não precisamos ler o que está lá no acórdão. O acórdão, ele já foi deveras avassalador. Então, agora nós cumprimos a lei. E quando se dará isso? Publicação do acórdão. Bem, após a publicação do acórdão, abrirá o prazo de recurso. Gente, eu estou tomando um remédio, me ajuda aí com, por favor. Está secando. Há um vício muito grande no recurso do advogado que trabalhou para os nossos adversários de São Paulo a Brasília. Trabalhou até 14 de novembro. O recurso sequer tinha pré-questionamento da matéria que incidia na linha G da atual lei de inelegibilidade, que é a lei de ficha limpa. Então, isso foi apontado ontem, passaram por cima do vício formal do recurso e já foram ao mérito. Porque se não houve pré-questionamento, ou seja, se o Tribunal ACO, Tribunal Regional, não decidiu a matéria, houve supressão de instância.
E foi arguído isso com perfeição pelo Dr. Alckmin ontem. Olha, se essa questão não pode ser decidida em Brasília, porque senão nós vamos padecer da supressão da instância ordinária, que quem analisa se o vício é sanável ou não. E que por 2 vezes já se manifestou falando que o vício é sanável. E no último acordo ainda tem uma expressão que fala assim, olha, na vigência da Lei 135/2010, que é a lei de ficha limpa, em nada alterou o certame do caso. Isso, a pergunta é assim, então. Assim, haveria um recurso e encabendo o recurso haveria o efeito liminar? A sustação. Muito boa pergunta. Mas uma coisa, seria esse então o argumento para o recurso? Claro, argumento técnico, jurídico e totalmente plausível para um recurso. Só que os recursos agora, o recurso agora que cabe inicialmente é um recurso que chama de embargos de declaração com efeitos infringentes. Para a mesma instância ou para a mesma instância? Então, bem colocado também pelo senhor, pela mesma instância fica mais difícil ainda. Então, é o mesmo recurso que o pessoal lá do STF está recebendo agora naqueles casos de mensalão. Então, é o mesmo recurso. Notadamente, esse recurso ele não tem muita força para prosperar. Porque não tem efeito suspensivo. Não, e outra, tem mais, não tem efeito suspensivo. E conseguir uma liminar no STF acerca de uma violação como essa, também, vamos dizer assim, seria muito difícil. É isso que nós colocamos. Seria impossível, mas é muito difícil. Trata de uma questão constitucional, inclusive. O senhor é conhecedor do direito. Então, o que ocorre? A questão constitucional padecente aí seria a violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa, que for eminentemente violados no julgamento de ontem. E da coisa julgada, sem esquecer que o professor Cláudio me fala, a coisa julgada. Então, ontem houve um julgamento e a Justiça Eleitoral, ela não detém, infelizmente, ela não detém da mesma formalidade que os demais tribunais especializados detêm, como o STJ, a ministra relatora é do STJ. Um recurso como esse eleitoral no STJ sequer é apreciado. Que é uma corte que vai eliminar os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso. Então isso aí não teria como. Mas, quanto aos recursos, nós estamos analisando ainda com os advogados se é proveitoso, se eles têm algum proveito esse recurso. De qualquer forma, essa decisão deve descer para o TRE determinar o próximo procedimento agora. Deve ser esse o encaminhamento. E esse procedimento seria a realização das eleições? Sim, pela lei. Agora, vocês aguardam esse comunicado do TRE ou do TSE, ou o simples acórdão já determina essa posse do cargo por você, ou como é que funciona? Deixa eu lhe esclarecer. As publicações do acórdão, eu tenho quase 99% de certeza disso, me faz tomar posse da Prefeitura Municipal. Com a finalização do acordo, se nós recorrermos, vai demorar mais um pouco. Se não recorrermos, vai ter um tempo de publicação desse acordo. Quando esse acordo for publicado e caso não houver recurso ou os recursos já tiverem sido apreciados e não lograrmos êxito nesses recursos, esses autos serão remetidos ao TRE de São Paulo, que fará toda uma resolução para que tenha o regulamento da próxima eleição. Mas como não se tem tempo a perder, né, prefeito? Paralelamente a qualquer pedido de recurso, havendo ou não a possibilidade, eu imagino que vocês já tenham que entrar no procedimento de campanha eleitoral, porque havendo eleição, todo dia é dia, né, prefeito?
como fica essa parte prática da coisa. Eu vou responder tecnicamente, não é porque eu estou respondendo pelo prefeito, mas estou respondendo como advogado. Campanha como os nossos adversários têm feito é campanha antecipada. Campanha antecipada que nós já temos registrados, material publicitário, gravações, reuniões. Só podemos fazer campanha a partir do registro das novas candidaturas. Então agora, de forma alguma, faremos campanha. Campanha antecipada é o que está ocorrendo com os nossos adversários, que serão questionados na justiça. Presidente, o senhor teria dito que o ministro, o irmão do advogado, se declarou impedido? Não é que ele se declarou. Automaticamente ele já é impedido pelo nosso Código Civil. Salvo engano, artigo 405 e 134 do nosso Código de Processo Civil, que já esbarra nessa situação. Está impedido já. Ocorreria aí a suspeição? Não, o impedimento. O impedimento é claro. Estaria suspeito a julgar, é isso? Impedido, mais grave. Impedido para proferir o julgamento. Tanto é que apenas 6 ministros proferiram os votos. Gente, vocês podem entender como quiserem. Isso é uma redundância falar isso para a imprensa. Mas o que eu quero lhes dizer é que o nosso processo mudou a partir da atuação de um advogado que é irmão do ministro. Só um minutinho. Que é uma pessoa extremamente competente. Mas vocês tinham conhecimento dessa mudança durante esse processo que ele entrou? E vocês, o que vocês fizeram para combater isso? Foi publicado na Isto É uma nota, não sei certamente a edição. O cenário nacional já estava de olho nessa situação. Com certeza o reflexo do trabalho dos senhores vai refletir, não tenho a mínima dúvida disso. Então o que ocorre? Isso foi pauta da Isto É. Então, e aí, se eu não me engano, a nota fala assim, das urnas para o tribunal. Então, fala que, inclusive, o perdedor da última eleição tenta, a todo custo, conseguir uma vitória no judiciário, enfim, direito subjetivo que lhe cabia. Marcelo, mas no momento que o Brasil está tão confiante nessa instituição, Supremo, toda a última instância, tá? Não é assim temerário da parte da imprensa fazer uma coisa sem provas, entendeu? Porque a gente vai lançar uma dúvida sobre uma instituição que atualmente está muito respeitada no Brasil. Deixa eu só... Tem direito à opinião. Não é isso que eu estou falando. Nós vamos publicar o que ele falar. Não, mas não é isso que eu estou falando. É que é muito importante a sua opinião como formador de opinião. Glaucio, só um minutinho só. Senhores, por favor, eu tenho visto que as perguntas, tem alguns repórteres que não estão muito à vontade. Podem perguntar à vontade, gente. Eu tenho visto vocês um pouco tímidos. Tom, por favor, deixa eu só responder. A senhora... eu só sei falar senhora e senhor, vocês me perdoem. A senhora publique exatamente o que a sua consciência lhe dizer. A sua declaração. Exatamente o que a sua consciência lhe dizer. Quando for a respeito nosso, aí a senhora com certeza publicará o que nós falamos. Agora sim, não, a senhora publique exatamente o que a senhora tiver convicção. Não, então a senhora já entendeu. Se vocês tiverem condição de apresentar para a imprensa tudo que vocês tiverem como provas... Gente, olha, a senhora não está entendendo. Deixa eu explicar definitivamente. Olha, a senhora não está entendendo o que eu estou lhe dizendo. Eu não tenho prova nenhuma, eu não estou acusando ninguém. Presta bem atenção. Eu estou falando de um resultado espetacular que foi conseguido por um advogado irmão do ministro. É isso que eu acabei de falar. Somente. Tom, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para o prefeito, saindo um pouco da discussão jurídica e técnica. Prefeito, nós sabemos que o senhor é um homem do povo, bem relacionado, bem votado. Nesse momento de instabilidade, em que a administração pública oscila,
em que a dúvida permeia aí o sentimento, a indústria de boato muito forte, qual a mensagem do prefeito para a população que o elegeu, a pessoa que votou no senhor, e qual a sua mensagem para aqueles que não votaram no senhor? É assim, eu estou aqui há 4 meses para 5 meses de mandato. Peguei uma prefeitura falida, greve dos servidores públicos, porque não receberam o mês de dezembro, médicos não queriam trabalhar porque não receberam o mês de dezembro. Eu paguei 2 salários no de janeiro, fiz dezembro e janeiro, a folha chegou a 50 milhões. Eu tinha aqui falta de cesta básica, remédio, agulha, gás, papel higiênico, ninguém queria fornecer, porque a dívida menor era 4 meses de atraso. Uma situação que os fornecedores corriam e queriam receber o atrasado. Uma situação totalmente adversa. Não tivemos transições de governo, nem eu nem meus secretários. Era como se um avião, o piloto morreu e eles falaram, pega uma meta e pousa para mim. Foi desse jeito que nós herdamos a prefeitura de Santana do Parnaíba. Em 4 meses nós mudamos a cara. Aumentamos, demos dignidade para os funcionários, aumentamos os funcionários, estamos asfaltando, estamos criando uma saúde melhor para o nosso povo, demos aumento para os médicos, temos 300 médicos na rede. É uma situação de 4 meses de mandato. Então o povo vai reconhecer isso. Quando o povo me colocou, ele colocou a esperança da mudança. E hoje eu virei a realidade de Santana do Parnaíba. Senhor prefeito, posso fazer uma pergunta? Só um minuto, por favor. Eu mandei um e-mail para a SECOM, até foi publicado na Folha Paulistana, solicitando algumas respostas a algumas perguntas. Com relação ao corte de hora extra dos médicos, os médicos se estavam migrando para Barueri ou para outras cidades que pagavam um pouco mais, e no entanto eu não recebi nem sequer uma resposta disso. E, inclusive, quando eu fui até a Secretaria de Saúde do município, falei com a secretária, ela disse que não tinha recebido nada. E a informação que eu tive da SECOM foi que essa informação foi enviada para ela e ela não recebeu. E eu fui até o PAN Santa Ana e fui até os demais ambientes, né, de saúde, hospitais, etc., que existem na cidade. E o que eu vejo hoje é uma superlotação e a falta de médicos. Hoje existe um pediatra no PAN Santa Ana, por exemplo. Como que o senhor pode explicar isso, sendo que o senhor acabou de falar que existem 300 médicos na rede? É simples de explicar. Vou falar para vocês. Hoje, Santana do Parnaíba tem um administrador. Antes não tinha. Nós temos um puxadinho lá que ia ser a maternidade. Eu chamei a Hudson aqui, ele me dá a explicação. Houve 16 mudanças no projeto. Sabe o que o empreiteiro falou para mim? Prefeito, o senhor quer saber? Aquilo eu não sei se é uma maternidade, um hotel ou um hotel. Já não sei o que é aquilo. 16 mudanças. E se eu quiser tocar a obra, eu vou fazer a 17 mudanças lá. Quando eu assumi a prefeitura, eu pagava 1 milhão de hora extra para médico. Médico não assinava, médico que não vinha, era dado aleatoriamente. Tinha médico aqui que tinha 220 horas extra. E eu cortei para administrar o município. Quando você corta e administra, você sente na carne, porque médico é difícil lidar. Não é fácil lidar com médico. É marcado para ele vir sábado e domingo, ele arruma algo e não vem. Na última hora eles avisam, não vou estar aí. Nós vamos acertar isso em Santana do Parnaíba. Eu pediria que houvesse então esclarecimento sobre a questão de como vai ficar. O senhor assumindo a prefeitura, o senhor vai receber uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral para que dizer que haveria eleições. Pergunta-se, o seu pai seria candidato ou o senhor seria o candidato do cartório? Eu queria saber datas também. Quanto tempo o senhor vai ficar como presidente, prefeito, e qual a data para ser publicado esse acordo? Antes, eu gostaria de agradecer a presença aqui do grande companheiro nosso, prefeito de Cajamar, Daniel, e falar assim que quando a gente está por cima, é fácil receber visitas de prefeitos, de vereadores, mas quando a gente está por baixo, viu, Gregório? E nós hoje estamos esperando a poeira sentar,
Aí você vê quem são os nossos companheiros. Isso eu gostaria de deixar assinalado. Eu gostaria de, como serei dentro de alguns dias o prefeito, ainda que momentâneo dessa cidade, eu vou lhe esclarecer ainda um adendo na sua... Eu fui no PAN Santa Ana 9 vezes só neste mandato. O que o senhor está falando é totalmente verídico. Hoje nós estamos com um pediatra lá. Tem plantões que nós temos 2 e plantões que nós temos 1. O que ocorre? Antes, o que não havia regularidade da prestação de serviço de médico. E eu vou lhe esclarecer. Eles assinavam em dobro a folha de horas extras para poderem ter compensação salarial. Então, isso, o que ocorre? Alguns efetivamente prestavam e outros não. Então, não havia nenhum discernimento na gestão da nossa Secretaria de Saúde. Tenho que salientar também que nós temos 12 milhões de dívidas com fornecedores somente na saúde. E o que ocorre? O que o prefeito aqui fez? Fez um decreto e reajustou. Eu estive com o prefeito Daniel e falei com ele, estivemos quando? Segunda, né? Falei, olha, Daniel, o nosso plantão médico está chegando nos valores do seu agora. E ele explicou a dificuldade que ele tinha lá. Então, Cajamar, uma cidade com tantos problemas como nós, pagava-se muito mais ao plantão médico. E o médico, ele tem o direito, a discricionariedade de falar assim, olha, Cajamar me paga mais, estou indo para lá. Barueri me paga mais, estou indo para lá. Então, a grande dificuldade que nós enfrentamos foi o seguinte: R$1.100.000 de horas extras mensais, sem regularidade, que nós herdamos. E o que nós vamos, o que eu pretendo, a partir da orientação do prefeito, que hoje é prefeito ainda, é fazer o seguinte: nós já regulamentamos o plantão, vamos para todos os médicos, viu, William? Você que é um grande jornalista aqui da cidade. Já regulamentamos o período, o horário de todos os médicos. Os médicos não assinam mais nenhuma hora extra sem fazê-la. E agora eles terão um plantão de 24 horas, idêntico a Cajamar, as cidades do nosso porte. Barueri não é nossa referência hoje. Então, nós teremos isso. Abriremos o concurso agora, e já temos, o nosso secretário de RH está por aqui, já temos a percepção que será atrativo o nosso concurso, porque antes não era, William. Antes abríamos o concurso médico e não vinham, os médicos não vinham sequer prestar. Pode? É o seguinte, eu sei que existem 2 médicos que se inscreveram. Um deles, inclusive, não pagou a taxa. Tá? E esse médico que vai fazer a prova lá do concurso, etc., que é um apenas, certo? Ele já trabalhou, inclusive, na cidade e é o que mais tem reclamação na ouvidoria. O que vai acontecer? Automaticamente esse médico vai passar e vai continuar. Só um minutinho só tem 2 médicos inscritos? No processo seletivo, sim. No processo seletivo, não no concurso público. Não, então, é assim, então, no seletivo é que nós vamos pensar o seletivo e depois vem o emergencial. Para o senhor detectar o tamanho do problema que nós encaramos. Se com um aumento, igualando a situação de uma cidade vizinha que, com todo respeito, furta todos os nossos médicos que vão trabalhar lá. Olha o tamanho do problema. Mesmo regularizando a atividade, aumentando o valor de plantão para chegar aqui nessa situação, o plantão de 24 horas nós já igualamos, o plantão de 12 horas é um pouco menos, ainda nós temos essa dificuldade enfrentada que o senhor já identificou. Então, devido à falta de reposição salarial, e aí o senhor vai me perguntar, a saúde sim, mas nós tínhamos aqui pessoas que ganhavam com desconto do convênio médico, por exemplo, merendeiras que fazem 1.500 refeições dia
tiravam com desconto do convênio médico, se eu não me engano, de 450 a 500 reais. É isso, Adriano? Então, o que foi... A merendeira não é terceirizada, vereador? De jeito nenhum, não. Só um minutinho só. Me perdoe, eu fui prejudicado na pergunta. O senhor tomou. Não, só um minutinho só. Mas, Frege, só um minutinho. Eu preciso... Não, mas ele... Frege, só um minutinho só, Frege. Por favor, eu te peço. Eu gostaria de respondê-lo. Por favor, a senhora pode deixar eu respondê-lo? William, refaz sua pergunta, por favor, que eu já... As merendeiras, elas são uma terceirizada Betaclinic? Não, as merendeiras são concursadas com piso salarial nacional, era uma situação absurda. Ganhavam com desconto do convênio e os demais que são legais, a senhora depois do Frege. Ó, o que acontece? Sairia com 450, 500 reais, faltando alimento em casa. Então essa foi a opção, priorizar quem mais precisa. E não, sem esquecer, ao mesmo tempo nós arrumamos o plantão, que é o nosso grande problema, e aí nós vamos identificar o seguinte: por exemplo, se uma cidade como Barueri abrir um processo seletivo ou concurso público, é óbvio, eu e o senhor também prestaríamos lá. E se passássemos, eu e o senhor iríamos trabalhar lá. Então o que ocorre? Essa é a gravidade. Talvez a falha da informação, e aí eu lhe peço perdão, enquanto membro desse grupo, tenha levado o senhor a ter uma má impressão do que está acontecendo. E aí fica evidente que não é nada disso. Não é nada disso. Você está entendendo? Na verdade, a bomba foi programada para explodir no colo do prefeito César. Só que desligamos ela e acabou. E vai seguir. E Parnaíba vai para frente. Frege, por favor. Desculpa, viu, colega? Você vai fazer a pergunta, então? Pode fazer que eu nem lembro. Desculpa, viu, colega? Em primeiro lugar, publicado o acórdão, o senhor assume automaticamente ou será encostado pela Câmara primeiro? Essa formalidade, ela é especial, então eu não tenho, mas eu tenho quase absoluta certeza que terei posse pela Câmara de Vereadores. Segundo lugar, o senhor seria o candidato ou o seu pai estaria elegível para a postulação de uma nova eleição? Para eu ser candidato a algo, o meu grupo precisa me escolher. Então eu não tenho, é óbvio que a liderança do meu grupo vem do prefeito, vem do Borelli, vem dos nossos vereadores. Então, para que eu fosse, eu preciso ser escolhido. Eu não posso me impor. Eu lutei a vida toda contra isso, imposição. Então, eu não sei. O prefeito é nenê na política. Ficha limpíssima, limpíssima. Não tem nada que lhe impute uma conduta que ele não possa participar. Vamos ter agora alguns pareceres do nosso jurídico. Quando eu falo do nosso jurídico, é o jurídico eleitoral, para que nos dê a segurança jurídica necessária para tomarmos todas as decisões. Mas o prefeito é apto a disputar qualquer eleição. Permita fazer a última pergunta dentro desse bloco. Como é que o senhor interpreta a condição do povo que elegeu o seu pai prefeito e ter que voltar às urnas novamente para poder votar em A ou B, sabendo que ele está sendo desrespeitado na sua decisão de votar no seu pai? Eu perguntaria ao senhor, como é que o senhor interpreta a colocação do povo nesse sentido? Veja, o senhor fez uma colocação muito louvável. Primeiro passo, em cima de uma colocação que a senhora fez. O prefeito César não precisa provar nada se cometeu improbidade ou não cometeu. Eu vou lhes dizer por quê, gente. Porque, em primeiro lugar, as contas dele foram desaprovadas por 0,3% do orçamento. Em segundo lugar, ele responde como ordenador de despesas, e aí muitos
Muitos dos nossos companheiros me cobram para falar assim, ó, não é culpa dele, é culpa dos vereadores que estiveram lá, é culpa de quem assumiu as despesas com alimentação, que é em torno de R$1.000, é culpa desse povo. Não. Nós não vamos tirar a culpa do presidente da Câmara. Não seria... Não, nós nunca trabalhamos assim. O presidente da Câmara de 2000, o nosso prefeito César, ele teve a rejeição de contas, tem um parecer que eu não tenho em mãos, que a Procuradoria do TCE assina e fala assim, as contas devem ser julgadas regulares. Não identificamos, e esse parecer, para quem assistiu o julgamento, o próprio advogado da parte contrária salientou. Falou, olha, as contas não condizem em toda irregularidade, elas podem ser julgadas regulares. Por quê? Porque as despesas com alimentação eram fundamentadas em lei municipal de uma década anterior a que o presidente da Câmara foi presidente, ou seja, a lei era de 91, salvo engano, que permitia a despesa com alimentação. O Congresso, deixa eu lhe explicar, o Congresso, tivemos, não foram todos os vereadores, foi, salvo engano, eu não vou falar o nome do vereador aqui, é um vereador, porque não são esses que estão aqui, então, portanto, eu preciso falar o nome, o vereador João Bispo, que era segundo secretário à época, vereador João Bispo, que era segundo secretário à época, recebeu R$1.500 pela função de segundo secretário e não prestou conta de R$1.500. Essa é a conta do prefeito César. Bill com 1.500, 2.500, 3.500. No final do processo foi condenado a 5 e depois recorreu e pagou 40. Presta bem atenção. Pagou 40 em 2006 por causa de Selic, juros de 1%. Enfim, a condenação é por volta de R$5.000. Tiramos um prefeito do cargo e vai ser gasto agora mais de R$5 milhões para a realização da nova eleição. Só o TRE aí vai gastar uma fortuna para fazer uma eleição fora de época. Então, por causa de R$5.000. E mais, o parecer do TCE, isso aí eu acredito que o nosso secretário tem acesso ao e-mail de todos, nós vamos mandar o parecer do TCE, de um procurador do TCE, declara de forma extrema de dúvidas que as despesas ali eram sanáveis. E esse procurador jurídico opinou pela regularidade das contas. Então, o que eu quero lhes dizer, em primeiro lugar, é que ele não precisa justificar nada de improbidade. Precisa falar assim, ó, eu errei porque não apurei o necessário e não acreditava que uma despesa insignificante frente ao tamanho, só um minuto, Jô, frente ao tamanho do que ele administrava, poderia ensejar nisso. Então, não precisa. Agora, com a nova eleição, eu vou falar para vocês aqui, quem perde é o cidadão que foi lesado. O cidadão dessa cidade, ele foi lesado porque ele votou, porque queria tirar o governo que estava aí. Ele não queria mais um governo de 16 anos, de uma democracia totalitária. O que ocorre? Quem foi lesado aqui não foi o César, não foi o nosso grupo político, foi o povo. E a única coisa que me faz feliz é o seguinte, que esse mesmo vai escolher quem ele vai eleger. É a única coisa. Em quanto tempo? Então, enquanto tempo, a senhora já fez 3 perguntas. Só um minutinho. Olha, aqui o que ocorre. Eu já vou te... Só um minutinho. Em quanto tempo? Olha, depende do trâmite processual. A nossa intenção é que a eleição fosse amanhã. Nós queremos passar pelo crivo. Aproximadamente, o que nós vislumbramos são 3 meses.
90 dias. E quem está falando é um leigo, porque eu nunca participei de um processo como esse. Mas por tudo que eu já contei, uns 3 meses. Só, a senhora, por favor. Não, a senhora não vai ser preterida, de jeito nenhum. Agora, eu preciso dar atenção para as outras pessoas também. Em primeiro lugar, eu estou aqui, sendo totalmente imparcial, provocadora de perguntas, para que nós saiamos com pautas bem feitas, Então não é que não precisa justificar, precisa e foi feita a justificativa, você disse, tá? Então, a primeira pergunta para você é que, de certa forma, o município está realmente sendo penalizado sobre os riscos, porque não dá para ninguém trabalhar com segurança. Eu acho assim, mesmo você assumindo como prefeito por 40 dias, vai ser difícil você garantir a paz na cidade, o seu trabalho bem feito, porque você vai ter muitas interferências. Tá? Paralelamente, você tem uma campanha do lado. E paralelamente, talvez... Só, vamos ouvi-la só por forma derradeira, para que eu possa ouvi-los também. Paralelamente, talvez o seu partido, e até o prefeito atual, entenda que talvez o melhor candidato seja você, ou talvez permanecer. Então, tudo isso vai criar uma situação de Deixa eu responder. Só vou responder a Galso. Deixa eu explicar para vocês. A eleição de 2012 foi anulada. Não existe aquela eleição. Portanto, se o grupo decidir que o vereador Elvis César é o prefeito, ele tem todas as condições de ser o prefeito. Pior para eles e muito. O grupo vai decidir, se for o presidente da Câmara, o candidato a prefeito, a cidade só tem a ganhar. Mocidade, juventude, vontade de trabalhar, compreensão, saber se movimentar politicamente. Então nós temos um trunfo valioso que eles não esperavam de forma alguma. Na verdade, eles nunca imaginaram que poderiam enfrentar um advogado de 38 anos que, em 2 vezes, bateu o recorde de Santana de Parnaíba de votos. Então, a situação hoje dos adversários é muito difícil e o grupo vai decidir o melhor para a cidade. Se é a juventude, se é a capacidade, o grupo vai nosso se formar. Hoje, o Elvis vai decidir com o nosso grupo, o prefeito, o Elvis, o grupo dos vereadores, o que é melhor para a cidade de Santana do Parnaíba. Então o Elvis tem todo o apoio deste grupo e pode ser o candidato sim. Elvis, durante esse período transitório... Deixa a moça, ela não fez nenhuma pergunta. Por favor, vamos ouvir a jornalista. Ô Elvis, ela quer fazer uma pergunta para você. Durante esse período transitório, A gente vai assumir primeiro, a gente faz uma outra pergunta. em que você vai assumir a prefeitura até que as eleições, se esse for o caminho, aconteçam, como essa administração ela tem algumas restrições, contratos que a prefeitura possa firmar, licitações, ou não? É uma administração que segue como até agora nesses primeiros 4 meses? O nosso secretário jurídico está aqui. Eu não sei, professor, temos limitações, algumas limitações técnicas? Em relação ao seu prefeito? Não conheço nenhum futebol de voz, por isso eu falando assim, eu não conheço nenhuma limitação técnica. Existia uma opção política, não pode ser Ocorre, deixa, o que eu quis dizer, o que a... Como é o nome da senhorita? Fernanda, Jornal Notícias de Barueri. Ô, Fernanda, então, o que ocorre? Limitações legais de forma alguma. Eu vou responder pelos os atos que cometerei.
Então, sim, não, mas eu digo de poder fazer algum tipo de contratação ou organizar uma licitação, a prefeitura corre não, de forma alguma. normalmente. A prefeitura correrá normalmente, inclusive com a equipe do prefeito atual, com a equipe inteira do prefeito César, que já está alinhada, que já está começando a fazer o que a cidade precisa de forma arrojada. Então essa equipe, na verdade, que me dará sustentação, porque caso contrário não teria. Trocar uma equipe ou algumas coisas seria assim uma loucura, e quem paga a loucura do político é o povo. Então, veja bem, não. E nós temos que ter muito rigor, sabe? Muito rigor. Porque com a dívida que nós herdamos aí de 65 milhões, se nós não tivermos muita responsabilidade, a cidade não gira. Parece que estou saindo para... Pode falar, Júlio. Eu quero formalizar o seguinte: como que vai ficar o legislativo daqui para frente? Se vai haver uma outra eleição para a mesa diretora? O legislativo, a partir do momento que eu tomarei posse aqui, concomitantemente, o vereador Nequinho, que é o vice-presidente da Câmara, tomará posse lá. Então nós vamos, na verdade, serão 2 vereadores no comando dos poderes, até que um novo prefeito eleito seja proclamado pelo povo. Mas o vereador que está na frente ali, ó. Depois Paulo Marcos, Jornal Imprensa, Diante. Prefeito, como fica a situação do servidor? Que recado o senhor daria para o servidor público aqui de Parnaíba, uma vez na questão da insegurança? Porque nós aqui, nós jornalistas, os políticos, a gente entende essa coisa de fórum, de STJ, de TSE, mas o funcionário simples aqui da cidade, como ele pode absorver isso, e que recado o senhor daria para ele de segurança em relação a esse momento que a cidade está passando? Então, o fato aconteceu ontem, e o pessoal, eles não são políticos, né? Então, eles achavam que ao eu ser destituído, o outro assumiria. Hoje, então, eles caíram em si que tem que ter uma eleição. Eles não ganharam nada até agora e não chegaram a nada. Quanto ao servidor, eles têm demonstrado um carinho muito grande pela minha pessoa. Eu sou um prefeito que ando muito, vou em todas as repartições, eu vou na creche, eu vou nas escolas, eu vou no posto de saúde, eu estou sempre do lado deles. Então, há uma demonstração de carinho por nós e pelo que nós falamos. Eles acreditam no que o prefeito fala. Nós tínhamos antes aqui, eles eram umas pessoas que obedeciam a uma ditadura aqui em Santana. Não havia democracia. Era um ditador e eles tinham medo. Para você ter uma ideia, eu almoço aqui com as nossas faxineiras, com as nossas cozinheiras, eu tomo café com elas. A alegria delas de me ver é espontânea. Tanto que eu cheguei aí, elas ficam, não nos abandonam. Então, o servidor hoje, ele sente num novo governo a liberdade de expressão. Ele, olha, eu vou te contar um fato aí. O Elvis, outro dia, o presidente da Câmara, que nós fazemos vistoria. A saúde está mal, a gente está 4 meses aqui, estamos tentando consertar ela. Então nós vamos em todos os postos, prefeitos dentro da Câmara, e ao chegar no Pan Santa Ana, nós cumprimentamos todo mundo. E o Elvis, presidente da Câmara, filho do prefeito, foi cumprimentar um enfermeiro e ele virou as costas e foi embora. O Elvis, presidente da Câmara, filho do prefeito, foi atrás desse enfermeiro, bateu no ombro dele e falou: que noite, filho? Eu preciso te cumprimentar, rapaz. Que educação você teve? Eu defendo você na Câmara. Olha a democracia. Se fosse antigamente, era embora na hora. Na hora ele era embora e era até preso. O GM estava lá. Então a democracia, o respeito com o servidor público é notório no nosso governo. Não existe filho de prefeito, não existe nada. A pessoa é livre e espontânea para declarar o que ela quer. Você vê, o cara virou as costas, não quis pegar na mão dele. Qual foi a atitude dele? Podia, olha, você está fora, você vai ser mandado embora agora. Ele foi atrás e procurou uma resposta. Que mal eu fiz para você? Eu trabalho para você na Câmara, rapaz. Qual é a educação que você teve? Mas nunca se falou em mandar ele embora. Ele está lá até hoje. Tomou uma repreensão educadamente, que antes em Santana de Parnaíba não tinha. Quem viu
ficou abismado com o que aconteceu. Simplesmente o doutor Elcio, presidente da Câmara, o mais votado, filho do prefeito, foi e se rebaixou para uma pessoa que estava lá. Quem viu se assustou com o fato de que eles falaram antigamente ele ia ser preso. E hoje há democracia. Ao respeito do servidor por nós. Porque nós estamos atentos a todos os detalhes. Por que o descontentamento? Por que você não me cumprimenta? O que eu fiz para você? Eu não te conheço. Então isso é a nossa marca de administração. Prefeito, conforme até o vereador César disse, a questão do período já expirou e o senhor está elegível até para concorrer nessa próxima eleição. E o senhor também comentou que vai ainda discutir com o grupo político quem será o candidato. Mas qual a vontade do senhor? O grupo já elegeu o senhor e o vice Borelli para ser o PSDB na campanha eleitoral. É que o filho é mais importante que o pai. Qual a vontade do senhor? O senhor pretende se candidatar? E como o senhor teme que essa questão do processo, a forma que ela vai ser usada politicamente nos próximos dias, tendo uma campanha? É assim, você quer agradar um pai, bajula o filho dele. Então, é uma brincadeira, mas eu, pai, eu estou fazendo uma bateria de exame, molecular, e estou bem. Eu vejo a minha saúde hoje é de ferro. Mas eu, como pai, eu enfrentei uma cassação que foi terrível. Não queira ser pai nesse momento. Foi injusto. Muito. Mas agora o senhor sente que a recíproca é verdadeira, né? Isso não faz vocês mais unidos hoje, não dá mais força? Tá? Vocês se integrar com o outro, não é isso que vocês têm que passar por As filosofias, às vezes o prefeito também, ele está pensando no filho, né? Não está pensando no filho, mas ele já se colocou abertamente que ele vai respeitar o mesmo ele como pai, quer colocar o filho dele, ele sei que ele vai respeitar a decisão do grupo. Eu acredito que aqui nós não possamos ser levianos e responsáveis de ter uma política de pai para filho. Aqui nós vamos decidir o que é melhor para Santana de Parnaíba. Eu gostaria que isso ficasse registrado. A política de pai para filho, a única vantagem que eu tive da política até hoje foi conviver todos os dias com meu pai ao longo de 8 anos em que fui oposição. Hoje eu estou tendo uma grande vantagem na política, que é poder a gente transformar uma cidade. Essa é a grande vantagem. Então, só para responder de forma definitiva, a única coisa que será levada em consideração é o que será melhor para o povo de Parnaíba. E a tendência natural nossa é apoiar o nosso prefeito. Essa é a nossa tendência natural. Vamos às últimas duas pontes aqui. Doutor Cláudio, esse eventual recurso que o prefeito pode interpor é ordinário? Não seria um recurso extraordinário, mas sem efeito suspensivo. Poderia eventualmente ser buscado efeito suspensivo por meio de uma autuação cautelar ou mandado de segurança a uma divisão da doutrina. Mas a questão, então, volto a dizer, não é tão somente jurídica, ela passa por uma questão política, eventualmente até de abrir mão de um recurso jurídico cabido em prol de um projeto mais amplo, que é atender a esse reclamo social, que é pôr uma pá de calço da questão e o município puder seguir em frente. Nós vamos ao último questionamento de hoje, por favor. Só uma pergunta, Guedes, do Beco. Voltando à questão do período de mandato, de afastamento, quando efetivamente se concretiza o afastamento do prefeito? Com a publicação do acórdão ou com o que já foi acontecido ontem no tribunal? Não, senhor. Tanto é verdade que hoje o prefeito é o nosso prefeito César. Se dará com a publicação do acórdão. Então tá bom, gente. Só um recado do prefeito para a população. Isso. O prefeito então vai se pronunciar e agradecer a presença de cada um de vocês. Nós, em nome da imprensa, em nome da comunicação da Prefeitura de Santana de Parnaíba, queremos reforçar que a imprensa é importantíssima para o desenvolvimento da democracia da nossa cidade. Prefeito César.
Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por se envolver pelos problemas do município de Santana do Parnaíba e a população. E eu, prefeito César, andei de casa em casa, peguei na mão de cada morador, tomei café imensamente em Santana do Parnaíba. Eu quero dizer para eles que eu, César candidato, vou repetir de novo, vou passar de casa em casa, agradecer um por um e dar um abraço fraterno. E nós vamos estar juntos com esse povo que me colocou aqui. Foram 52% de votos. Esse número vai aumentar, tenho certeza disso. Obrigado, gente. Muito obrigado.